tarde. Esperando o pessoal entrar. Boa tarde. Oi, Nath. Boa tarde a todos. Vamos esperando o pessoal entrar, nossa convidada entrar. Aqui uma musiquinha de fundo, africana, né, gente? Amanhã, 13 de maio, nossa convidada já entrou, esperar mais o pessoal. Eu sei que muita gente está no trabalho, muita gente está fazendo coisas aí. Deixa eu arrumar aqui meu adereço, meu pano de cabeça. Como vocês estão, gente? Como vocês estão? Espero que bem. Retomando aqui o nosso circuito de lives. Hoje com a querida Aninha Paula, já te chamo, Aninha. Semana que vem com o Vini, falando sobre xamanismo, tá? Vocês vão gostar. E amanhã é 13 de maio, né, meu povo? Muita gente perguntando, nossa, mas por que essa live? Da onde? O porquê? O pra quê? Vamos que vamos. Entrando. Esperar mais um pouquinho, Aninha. Pessoal, antes vou dar uns recadinhos, tá? Para quem está aí acompanhando, quem for ver no privado, quem for ver no gravado, na verdade. Hoje, já estamos numa lua minguante, 12 de maio, tá? Estarei fazendo o trabalho, né? O ritual de corte, tá? De lua minguante. À noite, ainda dá tempo de se inscrever até às 18, eu fecho a lista, né? Não adianta os atrasados depois. Só enviar nome, tá? Data de nascimento e o comprovante, né? O valor simbólico, o valor social aí é R$ 35 para vocês poderem participar, né? Eu gosto sempre de fazer as coisas de forma acessível para todo mundo, tá bom? Então vamos que vamos. Chamar a Aninha. Isso é muito ruim. Ah, conseguimos! Boa tarde! Como tá, querida Ana Paula? Minha Gabi, eu estou com muita gratidão. Estamos ensaiando essa live, já deve ter uns 6 meses. Sim, mais 3 nasce. E depois de uma semana desafiadora, Muito, a muito. gente pensou e não pensou, a gente não, agora vai. E fechando assim a semana realmente do melhor jeito, né? Falando Sim. sobre ancestralidade, não tem como, não tinha como não dar certo. Sim, sim. Eu falo que são os desafios, eu acho que é aquele check que a espiritualidade manda. Deixa eu ver se elas estão bem mesmo, do jeito que fala. Vamos lá, na prática, né? Foi mesmo, foi um desafio para nós duas e para testar mesmo, né, também essa nossa amizade, né, Sim, que às vezes a gente acha que vem do nada, né, vai aparecendo e vai se consolidando, né, senão não teria durado esse tempo todo nossas conversas que eram mais podcasts do que qualquer coisa. é verdade. E aí, tudo tem seu tempo, né, Aninha? Eu falo que às vezes não é no nosso tempo, né? A gente ainda se engana achando que. Tô arrumando aqui meu querido adereço, que eu adoro os adereços de cabeça. Eu acho E a gente acha que tudo são as coisas do nosso tempo e não são, né? Não são do nosso tempo, mas não tem que ter que ser. E é isso. Era pra ser ontem, e aí, enfim, deu tudo certo, suas coisas aí, eu aqui. E vamos que vamos. mais um aprendizado. Gente, mais um aprendizado. Eu vou, gente, só para avisar, eu vou deixar gravado. Eu sei que esse horário aqui no Brasil, né? Estamos, eu falando aqui do Brasil, a Aninha está falando dos Estados Unidos, do Texas, lá são 2 horas menos, tá?
Vamos deixar gravada essa live, né? Presente de Dia das Mães aí, né? Porque para um conteúdo muito bom, explicativo para todo mundo. É um bate-papo, né, gente? Com muito amor aí, muita alegria para todo mundo. O porquê, né? E para quê, né? A gente vai estar fazendo esse bate-papo. Então, a Aninha hoje é nossa convidada aqui, eu sou convidada lá no perfil dela, né? A gente se auto-intitula aí Terapeutas da Nova Era, vou fazer uma breve apresentação. Ana Paula, né, uma mulher aí terapeuta, preta, que extremamente inteligente, que vive fora no exterior e traz um trabalho bem legal nas redes dela, junto com as meninas do Magia Universalista. Um beijo para Kika, para Vivi, que são as que eu conheço, para as outras não conheço, vai um beijo também. E eu queria que você se apresentasse, então, Aninha, para o pessoal aqui do Binha Ervas, né? O que você faz, o que você trabalha, quem que é a Ana Paula, para a gente iniciar aí nosso papo de hoje. Pois bem, muito obrigada por ter insistido em sair dessa minha zona de conforto, né? Em pausa. Agradecer. Minha irmãzinha tá aqui, Luana tá aqui, Jaque tá aqui também. Obrigada à presença de todos e para todos que virão, né, assistir essa live nesse tempo atemporal. Meu nome é Ana Paula Barbosa e eu sou bailarina de formação e essa minha jornada terapêutica começou num momento bem difícil para mim. Eu acordava muito gritando, meio que na época eu não sabia, né, que eu tinha paralisia do sono e muitos sonhos ruins. Até então eu achava que eram sonhos, agora eu já sei que é projeção astral. E eu comecei a não querer dormir mais. Então eu fazia de tudo. Eu era uma mãe com um filho pequeno, amamentando. Então eu dormia no máximo umas 4 horas e tentava não dormir. Porque eu ia, sei lá, o que ia acontecer comigo. Eu acordava, eu comecei a desenvolver ansiedade. Porque como eu tentava acordar e não conseguia, eu gritava. Então minha pressão acordava 1000. E aí eu via muitos vídeos da Mônica Bonfilho e da Márcia Sensitiva. E nesse dia que eu tava assim, exausta, um caco, ela abriu a live assim já. Ó, se você não tá conseguindo dormir, tá com zumbido dormindo, tá com dor nisso, tá com dor Chat. Aí ela começou a falar, olha, se você não tá conseguindo dormir ou tá tendo muito sonho, isso é projeção astral, Wagner Borges, você pode ver. Cara, quando eu entrei para ver as lives do Wagner Borges, eu me achei assim, meu Deus, que cara maravilhoso. Olha, e aí, quando eu comecei a entender mais sobre isso, eu acordava muito com a mão quente, ou eu via as minhas mãos crescendo muito, né, nos meus sonhos. E aí eu entendi que era o Reiki, e aí comecei a minha jornada com o Reiki, e aí que foi desbravando tudo, né? E foi uma limpeza, eu conheci também já as meninas do Magia, então elas viram o meu processo todo de desabrocharodo, né? Das loucuras todas, né? Porque o que eu passei de limpeza, limpeza mesmo, você não tem ideia. E aí, como mestrado em Reiki, a minha mediunidade assim aflorou de um jeito e eu não consegui mais parar de estudar. E aí comecei os meus queridinhos. Aí veio a radiestesia. E aí que é meu outro queridinho, né? Como você também, né? Que a gente tem as nossas mesas radiônicas, que é maravilhoso. E quanto mais a gente estuda com as mesas radiônicas, a gente aprende que a gente pode integrar tudo, assim, tudo encaixa. Tudo encaixa. Na mesa radiônica, assim, é o máximo. Você também é suspeita para falar, né? Sim. Chego no... Ainda não tinha caído a minha ficha de um monte de coisa. Tá. Quando eu comecei a fazer o curso de benzimento, a minha chave virou, assim, de um jeito... Porque eu nunca tinha pensado em me conectar
conectar mesmo, né? Nessa conexão que veio do passado, que a gente é uma mistura de povos, que o benzimento, né? O ato de abençoar, né? Bem dizer. Bendizer, né? Alguém com essa mistura que veio de Portugal, né? Com os católicos, junto com os africanos que eram aqui no Brasil escravos, com os índios, né? Que deu Sim. aquela mistura vindo com as ervas, vindo. Nossa! E aí eu lembrei que eu sempre tive isso na minha vida, só que eu não me tocava. Né? Eu tinha uma benzedeira que ia lá em casa quando eu era pequena. E a gente sempre mexeu assim com as ervas, embora eu sempre fosse assim muito urbana, mas eu sempre gostei de tomar, sabe, os meus banhos aqui, os meus banhos ali. E, cara, daí veio o processo realmente de cura, né? Gostoso, né? Você entendendo que a gente precisa de um alinhamento, né? Do passado para esse presente e o futuro, porque em breve nós seremos os ancestrais. E o Sim, legado que a gente deixa também, né? Para as futuras gerações. A gente sim, se desconectou da natureza, né? Agora a gente fala da natureza, mas nós, como os homens, a gente era a natureza, né? As divindades eram, assim, as naturezas. Terra, água, ar, fogo, estava sim. dentro da gente. E aí, o que aconteceu? Vem a internet, a gente queria os domingos em família, aquele famoso frango assado, carne assada, que eu odiava quando eu era pequena, e agora eu sinto muita falta, né? É, essas desconexões acabam, eu acho que, trazendo a gente hoje, né? E tendo vários papos, né? Não só nós duas, mas como outras lembranças de corre mesmo, né? Da gente fora da curva, como nós somos pretas, só a gente sabe o quanto que é diferente, não é mimimi. Sim. Sim, estamos no nosso lugar de fala, né, Aninha? Eu falo que, eu pegando o gancho, né, maravilhosa história. Eu falo, muitas vezes a gente chega pelo dor ou pelo amor, né, para o mundo das terapias, para ser uma curadora, né, com muito orgulho, honrando aí toda a ancestralidade. Infelizmente, hoje os valores estão um pouco distorcidos, né? Esse distanciamento da natureza, te empacotar em caixinha de religião, né? A minha frase no WhatsApp, né? Não me feche em caixinhas por conta disso, do todo é o tudo, né? E de honrar, a gente está no nosso lugar de fala mesmo, né? Tem pouquíssimas aí terapeutas pretas, não é mimimi, né? É que assim, como terapeuta, a gente ressignifica o olhar, né? E a gente segue fazendo o nosso trabalho, dando o melhor que a gente tem, fazendo o melhor que a gente pode, né? Sem passar por cima de ninguém, sem fazer nada, mas assim, precisamos ser admiradas ou respeitadas, né? Independente de qualquer coisa, pelo que a gente sabe, pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento, né? Pela nossa boa vontade, e não pela cor da pele, né? Porque se fala muito isso, mas na prática a gente sabe que não é. Eu vou perguntar agora uma coisa, que a gente já conversou até nos bastidores aí. Quantas mentorias você fez? Quantas rodas de sagrado feminino você foi que tinham mais mulheres pretas? Porque eu conto no dedo as que tinham mais mulheres pretas. Principalmente, parece que quanto mais caro menos tem. Exatamente, né? Primeiro vem essa coisa, né, existe, tem que existir, né, uma moeda de troca. A gente investe muito nisso, né? A gente não dá nem tempo de falar quantas certificações, quantos estudos, o quanto tempo que a gente, assim, não é perder, porque a gente faz o que a gente gosta, mas se dedicando a isso mesmo. É, Sim, sim. eu estou muito feliz de eu ter é, uma terapeuta que cuida de mim, que é preta, e ela enxergou isso em mim antes de eu mesma. Ela que me puxava. Na verdade, ela está até aqui, a Janine, que eu sempre falo para você que você tem que conhecer ela. A gente vai ter que fazer Vamos fazer uma outro trilha encontro. Vamos pra live. que você vai amar. E ela
tem esse olhar que ela é mãe solo e, e as coisas vão ficando mais difíceis ainda, né? E Bom. só o grupo dela que eu conheço que tem esse olhar. De resto, me desculpa, eu não conheço nenhum. Uhum, uhum. Então, você vê, né? Aí chega no censo, hoje em dia, né, tá muito o empoderamento, o empretecimento, né? Aqui no Brasil o pessoal tá falando muito disso, abrindo, tirando as vendas, né? O se tornar preta, né? Porque muitas vezes nós temos família. Eu ouço muito isso. Mas minha mãe é negra, eu me considero negra. A pessoa tem, independente da cor do cabelo, da estética, né? Ah, o cabelo loiro, dreads maravilhosos. Eu ia trançar, mas não deu tempo de trançar o meu, mas vou ver se eu tranço até o final do mês. Estou me dedicando nisso. Né? E aí muitas pessoas falam, ah, mas eu tenho um amigo, aquelas falas, né, que são bem, né, Meu racistas. Eu tenho até um amigo preto, Deus! não sou negro, né? Não sou racista e tal. E assim, é um por dia, né? A gente combate. Eu acho que a gente ressignifica, né? Assim, extremamente grata de ter Janine aqui nos prestigiando, é uma honra para mim. Quero muito mais, né, o circuito e não é ficar fechando, falando, ah, tem que ser só fechadinho para pretos e pretas. Não, gente, para todo mundo, sabe? Mas o olhar precisa ser igualitário, né? Infelizmente, a teoria ainda está muito distante da prática, né? A professora Cida Bento, ela escreveu um livro, não estou com ele agora aqui, né? E ela fala sobre isso, né? Sobre o poder da branquitude, e os pretos que não se enxergam e como a gente lida com isso, né? Eu que sou uma preta de pele mais clara, mãe preta, pai branco, às vezes eu tomo porrada dos dois lados, né? Ah, mas você não é casada com um preto, mas aí quando vai. Ah, mas é moreninho, escurinho. Eu quero morrer com este termo moreninho. Olha, muito pono aqui na vida, hein? Muita meditação aqui. Porque para falar, pega um moreninha, querida, toma um copinho de água, né? Porque morena é morena, loira é loira, preta é preta. Mas acredite, mesmo eu não tendo essas dúvidas, eu já escutei isso. Ah, mas você tem feições tão finas, né? Você, né, Exótica. não tem... Exatamente. Não tem que ter aquele bocão, não tem que ter... Gente, a gente é um país... Não, o passaporte brasileiro é o passaporte mais caro do mundo no mercado negro, porque qualquer pessoa, a gente é uma mistura de raças maravilhosa. E a gente deveria agregar tudo isso para tudo, principalmente na cura. Só que eu tenho uma coisa para ver se você concorda comigo ou não. A gente, né, enquanto pretos, somos criados muito que a gente não pode sentir dor, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser sempre o triplo do melhor dos outros para a gente poder estar, né, como eu estava, né, na linha de dança, que também não tinha, né, na minha turma, se formaram comigo umas mulatas que também não se consideravam, né? Uhum. Essa coisa de mistura. Mas eu cansei de passar em teste e não ser chamada por causa que eu não estava no perfil, né? Cansei de, de ganhar prêmios e achar que, nossa, tem alguma coisa errada. Ou o que essa garota está fazendo aí? Porque não é Uhum. possível. Ela conheceu Uhum. quem? Ou ela saiu com quem? Quem mandou? E com isso, é, trazer esse olhar, né? Que mais do que ninguém, nós mesmos temos que nos levantar e temos que falar de nossas dores. Sim, a gente tem muita coisa que tem que ser curado, que está dentro de nós, a gente nem faz ideia, porque vem de uma ancestralidade que, né, as dores que não passam só de dentro, né, do que a gente viveu. Sim. A gente recebe não só doenças hereditárias, mas como essas dores também. De qualquer Sim. maneira, eu queria muito, muito, muito agradecer a Lulu, que ela que me apresentou as meninas do Magia Universalista. Ela está aqui, ela é Nora da Mônica Monfilho. Um beijo, Gratidão, minha irmã, te Luísa. Um amo. beijo. É, e essas, voltando, né, para essas nossas dores,
a gente não senta para falar, né? A gente não tem tempo. A gente tem que trabalhar sempre muito duro. A gente não tem tempo para chorar. A gente, sabe? A gente tem que ter tempo. A Sim, gente tem que ter a hora da gente parar e sentar e conversar sobre isso e sim, começar a acessar esses lugares. sim. Sim, você falou uma coisa que realmente eu ouço muito. Quando eu comecei nas terapias, eu até tirei isso, né, lá da minha bio, que era para mulheres, e a princípio eram para mulheres pretas, né? Porque eu vi a terapia um mundo muito, muito distante, né? Como eu falei, quantas mentorias, quantos cursos que foi. No próprio Reiki mesmo, acho que só tinha eu quando eu me formei lá nos primeiros níveis, 2017, 2016, 2017. Só tinha eu e mais uma senhora que era também meio mulata e tal. E aí eu comecei a reparar isso, né? E tem muita gente que fala, nossa, mas isso é uma fala racista. Eu falo, gente, vamos conversar aqui, gente. Nosso povo. Vamos pegar os escravizados aí de África, né? Toda a diáspora africana, todo mundo que veio, que saíram de suas terras sequestrados. Imagine, hoje você está trabalhando, chega um outro povo que fala uma outra língua, arranca você da sua família, né? Você mora numa mansão, você é rainha, rei, príncipe numa cidade, num país, te arrancam de lá, te levam para outro lugar para começar a trabalhar, tudo amontoado num navio, morre teu pai, tua prima, tua esposa, chega num país onde você não fala a língua, onde você só tem que trabalhar, 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 né? Por conta teoricamente, desta força, né? Preta, desse sangue. Então, assim, isso que você falou é muito importante. Essa herança que a gente traz, genética, né? E se a gente analisar, pouquíssimo tempo de abolição. 1888. Exatamente. Nós fomos o Pouquíssimo. último país, né? É, Pouquíssimo tempo, Aninha, de abolição. Então, eu falo, os próprios pretos e pretas deveriam, pelo menos, né, estar estudando e ressignificando tudo isso. Porque aí, quando vem a abolição, 13 de maio, muita gente amanhã fala, né? A minha família sempre foi tradição fazer feijoada, conversar sobre, né? A gente tem uma pegada aí nessa ancestralidade e tal. Muita gente fala assim, nossa, mas aí soltaram, né? Imagina, dia 3 aí tá todo mundo liberto, aí de repente solta e joga você na rua. Você não tem estudo, você não tem dinheiro, você não tem formação, sua família já morreu, você já está extremamente revoltado de levar tanta chibatada na cara, né? No lombo. E aí, como que você vai fazer? Então, é isso, né? Toda para ressignificar, para realinhar tudo isso que vem no gene, e assim, deve ter na tua família também. Tem gente que não tá nem aí, que não quer saber. Ah, dane-se, eu tô desempregado, vou aqui no meu seguro-desemprego, deixa a vida me levar, tá tudo certo. Eu quero ir pro meu samba e assim, é complicado, né? Então eu entrei nesse mundo das terapias também. Eu falei, não, eu preciso atingir. A gente atende a empresária, legal, mas eu quero atender também a faxineira. Porque essa faxineira também é uma mulher preta que muitas vezes sustenta a tua família, né? Ela tem as dores dela, e assim, esse negócio de você tem que ser forte. Não, não, tem dia que você não é forte, né? Eu cresci isso, né? Minha mãe sempre falava isso. Pais separados, ó, vocês são mulheres, nós não temos uma condição financeira boa, mulheres pretas, então vocês prestem atenção. Né? E é isso, desde pequena. Então, tipo, eu não sei se você tem essa percepção dos olhares de quando você recebia prêmios na dança, etc. São os olhares, né? Muitas vezes não se fala, expressão corporal, né? Dos olhares, assim, nossa, por que ela tá ali, né? Tipo, e aí, né? Como que ela chegou ali? Então, e isso é um lugar de fala que muitas vezes, mesmo a pessoa que tem mãe preta, pai, vó preta, mas ela tem a pele branca, ela não vai passar. Porque ninguém vai chegar e falar, deixa eu ver tua árvore genealógica, meu bem, né? Deixa eu olhar, né? E não é mimimi, por quê? O mimimi só a pessoa que sabe sente, né? A diferença, eu acho que quando a gente entra nas terapias, a gente consegue ressignificar isso e consegue ver de uma outra forma, né? Não sei se você concorda. totalmente concordo. Eu fui criada pela minha bisavó e ela era analfabeta. E a única coisa que ela queria era dar pra gente educação, porque ela sempre falava como ela foi, com 13 anos, trabalhar como um babá na casa de pessoas brancas. Ela via
que era a única coisa que eles tinham, né? Que eles tinham estudo, que eles podiam ir para a escola. E a minha avó, minha bisavó, mesmo analfabeta, ela conseguiu criar, né, duas filhas como professoras. E naquela época, né, a minha avó tem 87 anos. As amigas dela, você tem que ver os sobrenomes. Só quem era de família rica que era professora na época. Ah, Não tinha essa coisa, esse acesso, né? incrível. A escola normal que era assim na época. E a minha família foi assim também, com muito sacrifício. A gente meio que fez balé, eu e minha irmã, porque a gente realmente era boa e a gente tinha que ter bolsa, porque a gente não tinha condições, mas a minha família investiu nisso. E Uhum. eu não percebia isso, a não ser quando eu dançava, que as pessoas assim apontavam e falavam vários nomes que eu não preciso é, nem falar. E minha irmã é bem avoada, então ela nem percebia. Se perguntar para ela, ela vai dizer que acho que ela nem nunca sofreu nada, Uhum. porque ela realmente não reparava. A Uhum. gente não tinha esse tempo, né? A gente só tinha que focar em ser bom e era isso. Quando eu vim morar aqui, que eu entrei numa igreja, né? A primeira igreja que eu fiquei, né? Que eu cantei num coral aqui, cara, era todo mundo preto, assim, eu me senti mal. Eu não me sentia confortável com aquilo. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu não tinha reparado que eu fui criada meio que no mundo branco, Sim, tá bem? tô respondendo aqui. Voltou? Eu voltei, eu travei, né? Voltou, voltou, voltou. Desculpa, porque aqui a gente tá com ventos fortes, chuva de granizo, um monte de coisa aconteceu essa semana, a gente está perdendo força de vez em quando. Mas estamos aqui, Firmes e fortes. firmes e fortes. E aí, com isso, aqui eles falam muito isso. Eles dizem a história deles para as próximas gerações, para as próximas gerações não esquecerem de onde eles vieram, o quanto que eles Sim. lutaram, o quanta gente morreu para a gente estar aqui hoje, né? Sim. Só um parênteses, Aninha. Fala para o pessoal onde você está, que se você puder falar a cidade, para conceituar que tem gente que está entrando agora, para saber que a Aninha não está no Brasil, né, gente? Olha que chique. Só para você falar, por favor. Pois é, eu também deveria ter falado na minha apresentação, mas Imagina, tá tranquilo. eu estou, esse papo está tão descontraído que a gente está indo. Eu moro em Houston, Texas, né, Estados Unidos. E antes eu morei, na verdade, eu vim para os Estados Unidos por causa, depois que eu me formei na dança, eu fiquei 7 anos em Los Angeles e trabalhei com dança lá. Uhum. E né, assim, o mundo todo, festivais de televisão, assim, muita coisa. E um dos motivos que eu vim para cá era justamente isso, né? Porque eu não era uma pessoa padrão. Graças a Sim, Deus, agora a gente vê, né, bailarinas negras, mas da minha geração para trás, a maioria teve que sair do país para poder sobreviver com, com a nossa profissão, né? sim. Ser valorizado é triste isso, né? Quando aqui, eu falo que aqui o Brasil é uma multiplicação de talentos, de arte, de tudo que pulsa, né? Muito forte, né? O brasileiro nasce já a habilidade de aprender uma coreografia, de dançar, só que infelizmente o reconhecimento muitas vezes, né? Então esse é o Jorge, né? Sofre assim, quando eu falo, meu, a gente está em 2023, né? Estamos aí na era, né, de aquários, evoluindo. E aí vem um episódio de racismo lá no sul do Brasil com o seu Jorge, e no exterior ele é aclamado, né? Nossa, o melhor, assim, um ótimo cantor. Então eu fico um pouco triste, mas a gente entende, né, que o tempo de evolução aí das pessoas ainda vai demorar, né, Aninha? Então, E te digo mais, nessa prática terapêutica, eu sou muito orgulhosa também de ser brasileira. Eu dei uma palestra
e participei de uma roda assim, de conversa com médicos, psicólogos, um monte de coisa, porque eles já estão entendendo, né? Já é confirmado, isso aqui nos Estados Unidos, que essa parte da bioelétrica, que é essas terapias, funciona. Eles só não sabem como. E eles não são ensinados isso na faculdade, porque eles só estão curando as doenças físicas. Então, se você sente uma dor aqui, você toma um remédio para dor. Eles não tentam acessar a causa mesmo dessa dor. E muitas vezes essa dor vem, né, que cria essa doença, vem do emocional e muitas vezes é uma coisa que aconteceu quando a gente era criança. Porque a gente, assim, até uns 7 anos mais ou menos, a gente tem o nosso cérebro, né, da criança de 7 anos, já tem 90% já o cérebro de adulto. Então, Sim. vamos dizer que até uns 7, 10 anos, a gente já viveu todas assim, as experiências emocionais, o que a gente não viveu. E depois disso, a gente é uma reflexão, a gente acaba criando um looping, ou dos nossos medos, tudo de novo, até Sim. crescer. E aí um dia a gente explode, que quer dizer o quê? A gente fica doente. E a gente às vezes não sabe a causa. Isso aconteceu comigo. Justamente esse processo de ansiedade que eu tinha, eu achava que era uma coisa completamente diferente. Eu estava com 2 trabalhos, isso e aquilo. E se eu não tivesse, né, a Janine como minha terapeuta, e a gente começou a destrinchar, e eu fui lembrar coisas que é muito mais fácil, né? Ou a gente fingir que não aconteceu, fechar a porta, né? Uhum. E ir embora. Só que acontece que um dia essa portinha vai abrir e Vai aí. abrir. Eu falo que é a sujeira embaixo do tapete. Minha mãe fala muito isso, só vai onde o padre passa. E aí aquela limpezinha, pum, você dá um tapinha na casa e vai jogando pra baixo. Tem uma hora que o tapete tá assim, né? Aí vem um vento, a poeira tudo na tua cara. Pra gente tratar, né? Tem Subconsciente remédio faz muito tem que isso, né? cure. É. Aí vem tudo na cara para a gente conseguir entender. Aninha, eu queria saber da sua opinião, assim, que está muito bom esse bate-papo, passa muito rápido, né? O tempo, para a gente conseguir falar tudo que a gente quer. E se não conseguir também, a gente faz uma segunda conversa. Que volta. Sobre, para você, o que é a sua ancestralidade? Você já falou muito lindo, né? Que você foi criado pela tua bisa, né? Eu queria saber qual que é o teu contato, para você o que é, né? Quais são essas lembranças, né? Agora que nas terapias com a Janine que você começou a reviver, o que você já passou para os seus filhos, né? Que você tem 2 meninos aí lindos. Queria saber um pouquinho, como você vive isso? Para mim, assim, eu digo que eu tinha entrado nessa onda só para mim, né? Para me curar. Mas para mim já tá pago. Eu lembro quando eu fiz o meu mestrado em Reiki, a gente tem que fazer uma apresentação, e o meu processo todo, os meus filhos fizeram Reiki de tabela também, né? E Uhum. aí, no final, eles decoraram os nomes de todos os símbolos e eles aplicavam um no outro. Eu filmei e botei isso também na minha apresentação, né? E foi, Maravilhoso. né? Entrou no curso, né? Nesse curso que a gente faz, é um dos módulos, né, de apresentação e tá lá. E para mim, o contato com a minha ancestralidade é muito isso. Eu antes não sabia nem o que era, né? Não tinha esse tempo de parar para pensar, mas eu vejo que está em tudo quanto é lugar, né? Tá no que a gente fala, tá no que a gente pensa, às vezes no que a gente transmite, né, para os nossos filhos. E esse é o mais importante para mim, né? Certas coisas curar, ressignificar, porque eles um dia também, né, serão pais. E isso já estando curado, a gente já está curando os nossos ancestrais também, né? O meu Uhum. contato com a natureza agora, eu vejo o mundo totalmente diferente, né? Eu consigo sentir, né, que eu não estou sozinha, que eu sou abraçada, eu consigo entender tudo que eles fizeram para chegar até aqui.
às vezes tentando proteger a gente, sim, e fazendo o melhor que eles puderam, né? Do jeito que eles puderam, porque Sim. a melhor coisa que eles passaram pra gente foi o sobreviver, porque senão a gente não tava nem aqui. Exatamente. Principalmente falando do povo preto, né? Dos escravizados. A gente tem todo mundo aqui no Brasil tem o sangue europeu também, o sangue indígena, né? E eu falo que a ancestralidade preta ela grita muito porque foi um povo, né, que teve que sobreviver, né? Que teve que engolir o choro muitas vezes, né? Aquela frase que a gente ouvia muito pequena, e assim, não tinha tempo nem de ficar depressivo, né? Depressivo e trabalhando, depressivo. Eu fico imaginando, né, o que os nossos antepassados passaram. Eu falo, meu, eu não ia conseguir, acho que não, viu? Eu digo Sinceramente. a mesma coisa. Porque é uma força. A gente fica chorando hoje, né? Ai, tô com cólica, ai, né? Ai, não tenho dinheiro para comprar um hambúrguer. Meu, e assim, é tudo tão pequeno, né? Perto do que eu acho que eles passaram, né? Um pouco que a gente consegue entender. Então, eu ressignifiquei muita coisa, né? A minha mãe, ela nunca deixou de falar, sempre falou as histórias do bisavô, do tata, né? Até o do antepassado nosso que a gente conseguiu identificar, né? Que foi escravo, escravizado. E aí, ela sempre falou pra gente, né? Então, assim, quando eu consegui ressignificar, tipo, quando eu precisava de força, eu lembrava deles, que eu falava, meu, eles passaram por tudo isso. Eu não posso fraquejar. Eu tenho que seguir adiante, né? Que é isso que você falou. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Errando, acertando, eles fizeram o que eles sabiam, muito sem estudo, né? Só com a força ali do trabalho. E aí, às vezes, chega uma receita pra gente hoje em 2023 que a mãe aprendeu, que a avó aprendeu, que aprendeu com a Bisa, que aprendeu com a Tata e vai indo. Né? Então, assim, eu também amo demais isso e assim, a gente tem que valorizar para poder passar para os Enzos e para os sucessores, né? E sobrinho. Eu não tenho filhos ainda, né? Só filho canino, né, gente? Tenho 4 cachorros, vocês sabem. E minhas filhas verdes são minhas plantas, mas eu tenho sobrinhos, né? Então, aí passando, aí falando, e eu acho que a gente fica muito feliz. Tem um pessoal, Aninha, que é mais radical, né? Tudo tem o radicalismo, né? Que fala, a gente não tem que comemorar amanhã, dia 13 de maio, porque é aquilo que eu falei, né? Tiraram os pretos da senzala e jogaram nas ruas, e daí surgiram as favelas, e aí onde que os anos se virando como podiam, né? Eu queria saber o que você pensa um pouco sobre isso. Que eu acho que é um pouco igual ao que eu penso, mas eu vou ficar quietinha aqui ouvindo. É aquela consciência, pedir para as pessoas pensarem de que, embora a gente tenha saído, né, das senzalas, às vezes a gente se aprisiona a gente mesmo. Então, eu diria isso, né? Porque eu entendo essa luta, a minha caminhada também não foi fácil. E eu agora crio também, né, 2 homens pretos e eu tenho que ter muito cuidado, porque eles podem sair de casa e um dia não voltar, nem abrir a boca e alguém já tirar a vida deles. E é muito difícil. E se a gente se colocar, né, dentro disso, por isso que eu acho que a gente se libertou, mas não se libertou, porque a gente continua se colocando, né, nesse lugar. Eu tenho que comemorar, sim. A gente está Uhum. aqui. A Sim, gente tá aqui, então eu comemoro, sim. sim, sim. Eu também acho. O radicalismo dos dois lados eu acho que é ruim, porque não acredito em racismo reverso, né? E às vezes eu falo isso em alguns grupos e dá uma. Ah, teve o Big Brother esse ano, 2023, que foi uma brigaiada, todo mundo. Não! Assim, o argumento que eu uso, né, a minha opinião, Gabriela, aqui do Binha Ervas, por que não existe o racismo reverso? Talvez exista um radicalismo do povo preto, dos sucessores, do pessoal de agora. Por quê? Só pode ser considerado racismo, né, a prática de um povo que foi escravizado. Né? O povo português não foi escravizado, né, descendentes espanhóis também não foram colonizadores. Então, é complicado que assim, a gente não pode culpar um sucessor, às vezes seu marido, seu amigo, seu chefe, seu colega,
branco, de descendente de espanhóis, português. Tô falando um pessoal 100% branco, que não tem na linhagem aí pretos e indígenas, né? Porque eles não têm culpa também do que às vezes o bisavô dele foi um filho de uma mãe, né? Então, assim, em algum momento isso tem que estancar, né? Agora, eu não concordo no racismo reverso justamente por esse argumento. Só pode ser considerado racismo, por exemplo, povo judeu. Calo minha boca, né? O que foi dizimado no Holocausto, né, na Segunda Guerra, com o povo judaico, né, poloneses, alemães e tal, calo minha boca. O lugar de fala super master aqui. Agora, vem falar, porque daí já entra na questão de quem é pobre, branco é pobre também. Também, que é Mas, gente. social, né? A gente tem um fator muito complicado no nosso país, que é essa questão social, que quando a Sim, gente adiciona, né, a branquitude, negritude, e que seja, né, o nordestino também, né, sim, e a gente não fala tanto, os próprios índios, a coisa fica complicado o debate, porque a gente é um povo muito miscigenado, sim, mas eu acho que se todo mundo se conscientizasse de que somos todos seres humanos, não importa a classe social, vamos todos se ajudar, estamos todos passando por isso. A gente está toda nessa loucura juntos. Vamos olhar um no olho do outro e vamos. Só que às vezes não, às vezes as pessoas, por conforto, contanto que eu esteja aqui, né, na minha cadeirinha, tá tudo certo. Eu sim, não posso perder esse meu lugarzinho. O resto é o sim, resto. Então, é essa sim, consciência sim, de sim, que não é legal se eu tenho, sabe, a minha casa, comida, eu olhar um mendigo na rua e achar que, poxa, normal, ou é vagabundo, ou preguiçoso, é drogado. Não, gente. uhum, Peraí, já se sentou para conversar? Cara, às vezes você aprende tanto com essas sim, pessoas, tanto. sim. É impressionante você sentar e conhecer a pessoa pelo que ela é. Sim, Não precisa de sim, títulos, o que você é, se sim, você é presidente, você não importa. Vamos sentar aqui, sim. vamos conversar. Vamos E aí, conversar. como que é? O que está Exatamente. passando? É importante esse gesto além, né, esse olhar além, porque aí fica numa briguinha besta, né, ao meu ver. Ah, mas é racismo reverso, mas não é. Voltando ao caso, né, do reality show, e aí nunca tiraram tantos pretos, muitos ainda se descobrindo, né, e aí não estão acostumados a ver um advogado, um médico. Eu sempre coloco esses questionamentos, né? Gente, vem para a classe, né? Vai para elite, vai para a área VIP, vê quantos pretos tem. Mas o jogador de futebol, estereótipo, né? Jogador de futebol, a mulata do samba, ou então o cantor de pagode. Não. CEOs, advogados, juízes, auditores, contadores, entendeu? Vamos na outra classe, sem desmerecer a classe artística, vamos para outras questões, né? Os engenheiros e etc. E aí fica nessa briguinha e as pessoas param de ver justamente isso, a essência, né? Porque o que eu acho do radicalismo, né? Por exemplo, a questão interracial. Então o preto só pode namorar a preta, a branca só pode namorar o branco. Então, gente, aí você vai. Aí é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Que aí a gente nunca evolui a questão, nunca vai evoluir. Porque a gente tá num país miscigenado, minha Nossa Senhora. A gente não tá em Luanda, sabe? Por quê? Aqui é tudo no mesmo caldeirão, né? Estamos na 3D também, né? Todo mundo com seus boletinhos kármicos, né? Então, quem tá encarnado, filha, tá tudo no mesmo barco. Eu falo isso E a gente é bastante. por pessoas, né? Não por cores, né? Não tem nem que discutir. Às vezes para a gente é tão óbvio, mas realmente precisa ser falado, porque as coisas continuam acontecendo, né? Esse Big Brother foi um exemplo disso. Aliás, todo Big Brother, às vezes a gente passa raiva, mas mostra, né, um retrato do que está acontecendo na sociedade. Esse foi Sim. um elenco mais preto, né, que Uhum. teve. E praticamente não ficou um, né? O que ficou estava associado a um outro grupo, né? Que cometeu várias
atrocidades, a gente viu dos 2 pesos, 2 medidas, né? Porque quando um grupo fazia uma coisa, nossa, acabava a internet, era um absurdo. E o outro não, ela é forte. Então, quando a gente é forte, a gente é soberbo. E aí, quando uma pessoa não, ela sabe colocar no lugar dela. Então, Sim. até quando nós seremos agressivos? Até quando a gente tem que ir com os dedos, né? A gente tem que falar, né, de um certo jeito para a gente não ser taxado de mais coisa do que a gente já carrega já por anos. Sim. Não, mas essa fala é muito interessante, assim. Eu fico, às vezes, de boca aberta de tanta indignação negativa, né? Dos 2 pesos e 2 medidas, né? Quando teve aquele outro reality show daquela outra moça que é extremamente... que eu nem vou falar o nome dela, que era a namorada do cara que caiu. Era exatamente o que eu queria falar, mas eu não queria entrar Esse mérito, né? Que assim, uma falta de educação, né? Uma agressividade, uma ignorância. Imagina uma mulher preta fazendo isso. Ia sair de lá no camburão. Por muito menos, né? Por muito menos sai no camburão. Então é um lugar de fala que as pessoas não entendem. Por mais que se eu tivesse a pele mais clara, mesmo tendo mãe preta, avó preta e biso e etc, etc, você não vai saber, entendeu? Não adianta, né? É diferente, assim, é uma coisa que nem eu falo, os olhares, a diferença, eu acho, dessa nova geração, né? Do pessoal que trabalha com as terapias, etc., a gente não se vitimiza, a gente segue em frente, a gente brinca com o assunto, mas a gente também não está alienado, que a gente entende exatamente como ela flui, né? E é isso. O importante, eu acho que as igrejas aí nos Estados Unidos fazem muito bem de passar, de falar o legado, da onde você veio para onde você vai, né? Para a gente saber para onde nós vamos, a gente precisa saber de onde nós viemos, né? Muita gente não sabe o nome dos avós e olha lá, né? Então é aquilo, como eu posso chorar, e várias vezes eu tô falando aqui coisas reais que aconteceram de quando eu sentia, né? Parei de fazer a faculdade porque não tinha dinheiro para pagar, né? Que ou pagava a mensalidade ou pagava o aluguel da minha casa. E aí, como que eu vou fazer? Aí eu pensava, não, eu vou pegar a força dos meus antepassados, dos meus ancestrais, eu vou arranjar uma solução para conseguir. E a minha avó era professora primária, a mãe da minha mãe, minha avó Ana, e ela não admitia que se falasse errado na frente dela. Ela já com Alzheimer, minha tia acho que está aqui na live, minha tia Maria, acho que lembra dessa história. Aí uma vez, acho que meu primo falou, a gente podemos, alguma coisa assim, sabe? Deu uma assassinada no português. Nossa, e ela com Alzheimer, ela na hora corrigiu. Não é a gente podemos, é nós podemos. Exatamente. A minha avó está com 87 anos, como eu falei. E como eu agora moro mais tempo aqui nos Estados Unidos do que eu morei no Brasil. Cara, tem dia, quando eu tô muito cansada, eu não consigo falar nem português, nem inglês, nem isso. E ela não perdoa, não. Às vezes a gente não consegue nem ter uma conversa, ainda mais escrita. Aí eu falo assim, olha, eu tô mandando mensagem porque não vai dar pra escrever hoje, não. Porque não, a gente não tem com ela, só corrige, só corrige, só corrige. Mas e esse legado, né, de demonstrar isso pra gente, né? A gente tem que continuar. Ó, a minha irmã tá falando, sim, a gente tem que continuar, a gente tem que insistir, a gente tem que persistir, a gente tem que passar isso para as próximas gerações. Só que agora a gente conta a nossa história. Agora a gente relembra tudo que a gente passou, entende, ressignifica e vamos nos puxando como um todo. Sim, sim. Puxando como um todo, não se vitimizando, levantando sempre a cabeça, né? Que nem cabeça erguida. A minha mãe, eu gosto muito de frases feitas, né? E aí eu falei, quando eu ficar mais velha, se eu não tiver filhos, eu falei, eu vou ser a tia que meus sobrinhos vão levar. Leva um vinho pra tia lá no asilo. E aí eu sempre reproduzo frases que eu ouvia dos meus tios, da minha mãe, da minha avó. Levanta a cabeça, senão a coroa cai, princesa, né? O meu tio, pescoço paganismo. Sabe umas coisas assim? Eu adoro ficar reproduzindo frases que eles falam, que eles falavam. Porque é muita coisa que a gente vê, né, hoje, né? E quando vai passar para a geração de hoje é muito importante, ó. Sabe de onde veio o seu bis, o seu tata, né?
o porquê da calunga, né? A calunga grande, calunga pequena, né? Do navio, até conseguir chegar aqui, né? O próprio sangue indígena, eu tenho sangue indígena também, né? Porque eu não aliso meu cabelo. E aí eu já ouvi de uma ex-sogra, ex-mãe de um namoradinho que eu tive na adolescência, falando pra irmã em tom de brincadeira, né? Que é tudo brincadeira, né? Ah, você não sabe que é brincadeira. Nossa, se o fulano casar com a Gabriela, ele vai ter que gastar bastante dinheiro em produtos de alisar o cabelo, né? Porque na época eu tinha um cabelo comprido, e meu apelido era Pocahontas, né? Na escola. E porque o tanto que ela alisa, né? Eu nunca tinha passado uma química no cabelo, gente. Eu comecei a pintar o cabelo, fiz umas festas. Lembra aquela moda do coisinho loiro assim na frente? Então, eu já tinha, sei lá, meus 19 anos. E aí, no momento eu não entendi, mas depois eu falei, gente, é altamente racista, né? São frases, vai ficar com ele para ter o cabelo bom. O que é o cabelo bom, gente? Pelo amor de Deus. Eu escutava muito, muito isso. Muito. A gente foi criada assim, né? Para melhorar o cabelo das crianças. Desculpa, mas gente, eu tenho que rir. Rindo de nervoso. Mas a gente foi criado assim mesmo. E ao mesmo tempo era uma coisa sábia, era um jeito também que a gente conseguia defender a nossa família, conseguia, né, fazer com que os nossos sucessores não passassem pelo que eu passei. Porque você sabe que era por causa da cor da pele. É simples assim. Sim, sim, sim. Exatamente. Então não tem como. Eu falo, é só olhar para o nosso redor, vejam ao nosso redor, as nossas, né? E aí hoje, quando eu vou participar de uma mentoria, de um curso de alguma coisa, já é meio que automático, eu dou uma olhada, eu já perdi, que nem eu te falei, perdi as contas de várias, né? Que só eu era preta, mesmo sendo de pele um pouco mais clara. E aí eu falava, gente, cadê essas pretas? Cadê esse pessoal que não tá, né? Cadê, né, a roda de sagrado feminino caríssima aqui no Brasil, que eu teve uma época que eu peguei ranço de sagrado feminino, porque o que virou? Uma elite brincando de xamanismo, se apropriando de uma cultura que muitas vezes a pessoa não entende o que está fazendo, só brancas, né? E aí um fim de semana, 5 mil reais. Ou seja, a mulher preta que trabalha, que está no corre, a avó e tal, não vai ter grana para entrar nisso. Então, e eu ainda vou conseguir fazer. Um dos meus projetos aqui do BIM é fazer retiros e tal, popular integrativo, né? Para entrar um benzimento, para entrar uma força ancestral e tal, porque assim, reconhecem agora, o xamanismo está muito em alta aqui no Brasil, né? Muito, muito tudo. Inclusive, minha próxima, já vou dar um spoiler aqui, que a minha próxima mesa, que eu vou estrear, é uma mesa xamânica, na força do grande mentor Pena Branca. Mas assim, a pessoa que tem que estar lá, ela tem que entender, muitas vezes tudo bem, ela não sabe, né? Mas por que só a elite? Porque senão a gente, sabe o que me remete isso? A gente volta lá atrás, quando era o do espiritismo de Allan Kardec, né? Porque os médiuns espíritas eram só os brancos, jovens, médicos e da alta sociedade. Às vezes o neguinho ou a neguinha que estava lá servindo no café de Paris, que era médium muito mais ostensivo, não tinha oportunidade de saber o que acontecia com ele, porque o espiritismo, até hoje, me perdoe se tem espíritas aqui, amo o kardecismo, né, a doutrina, mas assim, tem muita gente que participa do kardecismo que olha meio com uma superioridade. É o seguinte, aqui, né, é tudo mais evoluído, e não, gente, não. Cada religião tem a sua caixinha, tem a sua, né, sua espiritualidade, suas questões. Então, eu fico muito triste ainda quando eu vejo, né? Quando eu entro em alguma coisa, a roda do sagrado feminino, não vejo nenhuma mulher preta, eu já saio. E já saio aqui, ó. Já minha paciência, que já não é muito grande, já saio. Aí é Como que é? Aqui no Brasil estão falando afrontosa. Então é o que às vezes é criar, né? Se você está vendo muito que não tem, criar novas infinitas possibilidades, né? Mas para trazer ancestralidade. Estamos chegando perto do fim do nosso papo já, infelizmente. Que triste. Muito rápido. Foi muito gostoso, muito gostoso.
Muito bom, Aninha. Eu queria que você falasse mais da igreja, que eu acho que eu te cortei, que você falou que quando chegou você se assustou do, acho que o que eles cantam, né? Que você falasse um pouquinho como funciona a igreja aí no, em Houston, como que é, que vai só os negros e tal. Então, eu fui, eu fui numa igreja gospel e as pessoas. Bom, eu fui criada católica, né? Então, assim, a gente Uhum. mal podia bater palma, né? Depois veio acho que, como é que é, movimento carismático, aí as coisas, assim, começaram a melhorar. E, então, quando eu entrei, né, era uma igreja metodista gospel africana. Então Nossa, já começou com as roupas, né? Que era um acontecimento. Era assim, cada chapéu, era cada cor verde limão, um rosa pink. Eu falei assim, gente, que isso? Eu não conseguia prestar atenção. Era muita informação. velha guarda da Mangueira entrando. E aí um recebia o Espírito Santo, outro falava em línguas, e outro. Eu falei assim, gente, porque às vezes, quando a gente vai num terreiro de Umbanda, a primeira vez a gente acha isso, assim, é muita informação, né? As pessoas, você tem muita coisa para ver. Foi a mesma impressão, assim, que eu tive. Gente, muita informação. E aí um fala alto e ninguém tá nem aí, entendeu? Deixa a pessoa lá, eu vou lá, dar um abraço, fica bem, que não sei o quê. Eu fiquei assim, meu Deus! Assim, eu não vivi isso. Onde que eu tava? Que mundo que estou, né? Que planeta que eu estou, que são outras. Ai, mas que legal. E os cantos, né, que passa nos filmes, lá todo mundo batendo palma, De interagindo. arrepiar, assim, de arrepiar mesmo. Você sente realmente que tem realmente um sagrado naquele lugar. Você não tem dúvida. Sim, sim. Imagina. O que a gente sente é mais forte do que a gente fala, né? E o que a gente vê. Quando a gente sente, é uma coisa assim absurda para a gente conseguir entender tudo. Eu fico muito, muito feliz assim de você estar passando desse nosso bate-papo. Vamos marcar outros, né? Vamos. Novamente falando, o pessoal que entrou. Gente, a live vai ficar gravada. Quem não conseguiu ver do começo, as histórias de Aninha aqui, diretamente do Texas. Vamos conversar e conversamos sobre a questão, né, da negritude, das terapias, né, do nosso ingresso, um bate-papo bem tranquilo, bem um café da tarde, digamos, né, aqui para o pessoal. E por que a gente está fazendo hoje? Porque amanhã é dia 13 de maio, né, gente? Então, eu não diria nem que é o dia que comemora a libertação dos escravos, né, mas o dia da conscientização, né, principalmente do povo preto. Quem tem ancestralidade preta, gente, para, pelo menos amanhã faz uma oração, agradece, tá? Isso não é militância, isso tá além de coisas políticas sociais. Isso aqui, ó, é o que pulsa aqui dentro, é o nosso gene, né? A nossa força, tá? Entendam, assim, faz uma oração para seus antepassados. Ai, Gabi, eu não sei o nome, eu não sei quem, não importa, né? Façam esse agradecimento, porque eu acho que a gratidão é um combustível do mundo, né? Muitas vezes que nem a Aninha foi criada pela bisa dela, que era analfabeta, muitas vezes a pessoa não sabe, não tem letras, não tem diplomas, mas ela tem uma sabedoria divina que dá de 10 a 0 em muito doutor e muito pós-doc aí, né? Que é a galera aí da saúde sabe do que eu tô falando, né? Não adianta você ter 40 mil pós-graduações e não falar bom dia pro faxineiro, né? Ou pro porteiro do teu prédio. Então, eu acho muito importante a gente resgatar isso amanhã, sabe? Independente da religião que você seja, né? É muito importante. A Aninha trouxe uma oração que a gente está fazendo agora de final, né? Que eu acho que é o quê? Um brinde à ancestralidade, Aninha? Como que é o nome? Não sei. Olha, eu tinha conversado com você que de manhã eu estava com uma cabeça, mas eu me conectei aqui antes da live e eu fui Intuito. intuída que a gente tem que usar essa daqui. Tá. É a Oração dos Antepassados, e ela é de um livro chamado O Milagre da Oração. É bem legal. Tá. Então Vamos vamos conectar. respirar, né, gente? Convidamos a todo mundo aí, quem está no E trabalho, como né? não, É, nesse Dia das Mães também, né, que tá vindo, então a gente vai se conectar também com a nossa mãe Maria. A gente pede para nossa mãe tudo, que a nossa mãe sempre está paparicando a gente, né? sim, sim.
Mãe, mesmo xingando, vai e faz a gente, faz pra gente. Eu vou pôr aqui um mantrinha que, inclusive, é um mantra africano que eu achei. African Relax Music aqui que apareceu. Eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos. Se você estiver vendo essa live depois, gente, energia quântica, a gente trabalha com energia quântica, nem falando das mesas muito, né, Aninha? Fica para uma próxima live. O que que é? Ela é atemporal, então não tem espaço-tempo. Se você estiver vendo essa live no dia 28 de dezembro de 2024, você vai sentir energia, tá? Então, fechando os olhos todo mundo, se conectem aí com os sagrados de vocês, quando quiser, Aninha. Oração aos antepassados. Ó Mãe Maria, Mãe de todos nós, Mãe da vida, na qualidade de tua filha, de Deus eu lhe peço. Derrame as suas bênçãos e graças sobre todos aqueles que derem origem à minha família, libertando-os e desfazendo de todo o mal hereditário que pesa sobre nós e desfaça toda a aliança, todo o ciclo vicioso que meus antepassados contraíram no mal. Mãe da graça, anula agora toda a operação maléfica que viemos herdando de geração em geração ao longo dos tempos, que nossos antepassados sejam perdoados e sejam livres para lhe servir. Amém. Que assim seja. Axé. Que assim seja. Axé, namastê, arro, que lindo, que sejam livres. Nossa, muito lindo, muito forte. Se eu puder depois compartilhar aí com o pessoal nos seus stories, para que amanhã todos possam fazer, então, esta oração, quem quiser. E sexta que vem, aproveitando, estarei fazendo um ritual online, a Aninha Master convidada aí para ser minha co-hostess e a gente fazer junto. Um ritual de conexão com a sua ancestralidade, tá? Então, um ritual, gente, novamente, não é religioso, com uma religião específica, né? Visão universalista. Para você, sexta-feira, conectando com os seus avós, bis, tatas e toda essa força aí antepassada que nos sustentam até hoje, né? Só estamos hoje vivas aqui por conta deles. Um beijo para todas as mães, feliz Dia das Mães, para todas as mães de filhos humanos, filhos caninos, igual os meus, filhos felinos e plantas. Um beijo, gente. Gratidão. Gratidão, Aninha. Obrigada. Pelo seu tempo. Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Gratidão por tudo, viu? O tempo que tinha que ser. E depois vamos marcar uma outra para a gente falar das nossas amigas mesas aqui e explicar mais pro pessoal. Bora. Beijo, gente. Beijo, gente. Vai ficar gravada, não esqueçam. Assistam depois. Um beijo. Tchau. Honrem a ancestralidade de vocês. Um beijo. Tchau.